perícia médica de problema de coluna. Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Como que vocês estão hoje? No vídeo de hoje nós vamos falar de um exame médico específico para problemas de coluna. Renato, o médico pediu para eu fazer uns movimentos muito esquisitos em perícia médica. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas movimentações esquisitas que o médico perito do INSS pede para vocês fazerem. Eu não vou conseguir esgotar o assunto, porque são muitas as possibilidades. Eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta, então eu não consigo esgotar. Mas nós vamos conseguir entender um pouquinho o que acontece em perícia médica. Primeiro eu quero me apresentar os que são novos aqui no canal. Eu sou Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário. Antes de falar do tema do vídeo, que é perícia médica para portadores de problema de coluna, vou pedir para você se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Não se esqueça de ativar as notificações. Deixe suas dúvidas nos comentários que eu tento responder todo mundo. Eu pego um dia e respondo todo mundo. Eu já aproveito a oportunidade para te convidar para me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar meu usuário aqui na tela. Mas é @doutora Renata Menegassi, DRA Renata Menegassi com 2 S e I no final. Deixe suas dúvidas nas caixinhas de pergunta. Eu te aviso que eu não presto consultoria, nem por aqui pelo YouTube, nem lá pelo Instagram, são dúvidas rápidas, ok? Existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta. Se você precisar de uma consulta, aí sim, você pode clicar nesse link azul que está na descrição do vídeo. É o primeiro link azul, clica lá, que você fala diretamente com os meus colaboradores. Se você tiver advogado, continue com o seu advogado, prazo, andamento de processo, quando que vai pagar, quando que não vai pagar, você vai falar com o seu advogado. Se você não tiver advogado, é só clicar nesse link azul que a gente vai te atender com o maior prazer. Perícia médica de coluna, as principais manobras. Sempre os meus clientes, eles ficam assustados com os movimentos que os médicos pedem para ser realizado nas perícias médicas. A causa que mais gera afastamento pelo INSS são os problemas de coluna. E o que acontece? Hoje em dia, todo mundo tem um probleminha de coluna. Todo mundo tem. Se não tem, já teve ou vai ter. Resta uma tarefa muito difícil para o médico, que é mensurar se esse problema de coluna realmente gera incapacidade total, ainda que temporária, para o trabalho. Lembre-se, você precisa lembrar disso. A cobertura do INSS não é a existência de uma doença ou lesão, mas que essa doença ou lesão cause a incapacidade para o trabalho. Se essa incapacidade é temporária, aí a pessoa tem direito ao auxílio doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Se essa incapacidade é permanente, aí a pessoa tem direito à aposentadoria por invalidez, que atualmente chama de benefício por incapacidade permanente. E como é o exame de coluna no INSS? O que deveria ser feito? Deveria ser feita uma inspeção estática e dinâmica, palpação das partes moles e estruturas ósseas, exame neurológico e testes especiais a depender da lesão que você está falando para o médico que você tem. Basicamente, o exame de coluna ele deve conter essas etapas. Então, por exemplo, inspeção estática, o médico está te olhando, ele verifica se o seu ombro tem uma queda, ele verifica a sua postura, ele verifica se você consegue movimentar o pescoço, se for uma lesão, por exemplo, na cervical, como que você se senta na cadeira, como que você se levanta, como que você se senta na maca, como que você levanta, como você caminha, se você se apoia em algum lugar, se você faz cara de dor. Então, são essas as principais manobras. Por exemplo, flexão de cabeça, rotação de cabeça ou ombro, inclinação de cabeça e por aí vai. Palpação é o médico tocar a parte lesionada para verificar se existem pontos dolorosos, contrações musculares,
megalias, adenomegalias, que são gânglios linfáticos aumentados e assim por diante. O exame neurológico, o médico procura sensibilidade, ele examina a questão motora e seus reflexos. Então ele pode, por exemplo, pegar uma agulha ou pegar um clips que ele tenha lá e te cutucar. E para verificar, cutucar teus braços, os dedos, a parte interna do cotovelo, para verificar a tua sensibilidade. A questão motora é a questão de força. Eles pedem para você fazer contração de braço, para você levantar o braço, para verificar como que tá a tua força. Se existe força, se essa força está diminuída, se seu braço vence a gravidade, se ele não vence a gravidade, mas existe movimentação, ou sequer seu braço consegue se movimentar. Sempre o médico está comparando um lado do corpo com o outro lado do corpo. Então ele verifica ombros, braços, dedos, abdução de dedos e por aí vai. Nos reflexos, ele usa um martelo, normalmente ele verifica bíceps, tríceps e antebraço. Vamos a alguns exemplos de testes especiais para a região cervical, por exemplo, chamado teste de distração. Sentado, existe um alívio de sintoma quando você é manipulado. Nesse teste, o médico verifica a incapacidade, por exemplo, para uma hérnia cervical. Pode ser feita uma pressão no teu pescoço com a cabeça flexionada para o lado da dor, que o lado que o paciente sente dor. Necessariamente nesse caso, quando flexiona para o lado da dor, o paciente deve sentir uma piora nos sintomas. O médico pode, por exemplo, pedir para você colocar uma mão na cabeça. Nesse caso, o paciente vai sentir um alívio nos sintomas se o problema for, por exemplo, na coluna cervical. Existe também um teste bem esquisito que se chama manobra de Valsalva. A manobra de Valsalva é um exame comum para verificar problemas de coluna nas perícias do INSS. Basicamente, o perito pede para você fazer força de evacuação. É feita com o indivíduo sentado ou deitado e ele pede para a pessoa inclinar o corpo para frente e o médico pede para o segurado fazer força para fazer cocô, segurando a respiração. Ela é positiva se o indivíduo possui uma piora nos sintomas, como, por exemplo, um choque na coluna. Existe, então, essa manobra. Uma manobra muito comum é o médico pedir para o segurado caminhar na ponta dos pés, como se fosse uma bailarina, ou em seguida caminhar sobre os calcanhares. O médico ele vai observar se você consegue suportar o peso do seu corpo na ponta de um dos pés e depois sobre os calcanhares, um de cada vez. O perito ele está reparando em tudo. Em situações graves de problema de coluna, você não vai conseguir realizar essas manobras. Qual o objetivo disso? Se o segurado possui um problema, por exemplo, na coluna lombar, que estiver gerando pressão na raiz nervosa, o segurado ele não vai conseguir sustentar o peso do corpo enquanto ele caminha apoiado na ponta dos pés. A mesma coisa acontece se ele caminhar nos calcanhares. A manobra de bailarina, ela significa que o médico está procurando problemas na L5-S1 e nos calcanhares, ele está procurando problema na coluna, exatamente na L4-L5. Assim, sempre que me perguntam, o médico do INSS pediu para eu fazer um movimento esquisito na perícia. Então, para todo teste esquisito, tem um objetivo específico de verificar e confirmar se efetivamente existe incapacidade em razão de um problema de coluna. Como você sempre se prepara para isso? Infelizmente, você não se prepara, porque são muitos os testes e é impossível esgotar as explicações de todos os testes. Mas é até bom, porque provavelmente você iria simular uma reação que você acha que o médico espera que você faça, ou agravar esse sintoma. E no próximo teste que ele fizer dentro dessa perícia, você não vai saber qual que é a reação esperada. Aí o médico vai perceber que você está, no mínimo,
tentando fazer com que os sintomas sejam piores e ele não vai mais acreditar em nada do que você fale. Eu só trouxe esse vídeo para vocês entenderem que toda movimentação tem um objetivo específico. O médico sabe exatamente a reação esperada no paciente. Se efetivamente existir a incapacidade para o trabalho ante a existência de um problema, você terá uma reação dolorosa ou uma limitação esperada. Mas de qualquer forma, eu te desejo boa sorte na perícia médica. Se você tem problema de coluna, você vai passar por testes esquisitos feitos pelo médico nas perícias médicas. De qualquer forma, eu te desejo toda a boa sorte do mundo. Vou deixar aqui linkada uma playlist especial sobre perícia médica. Se você está com benefício por incapacidade agendado, você precisa assistir essa playlist de perícia médica que vai te ajudar. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo nos comentários e lá no Instagram.